Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Continuação aqui daquela parte de operações com números complexos na forma trigonométrica, né? Ou forma polar, que é o grande objetivo, principalmente para a gente trabalhar a potência e a raiz. Claro que a gente viu também a multiplicação aí, né? Agora também, da mesma forma, a gente vai ver a divisão, né? Mas o grande objetivo, como eu disse, vai ser a potência e a raiz de números complexos. A forma trigonométrica é muito mais interessante, mais fácil, a gente foge daqueles problemas que a gente viu na forma algébrica. A divisão, então vamos lá. Eu tenho o número complexo z na forma trigonométrica, ρ, cosseno θ e seno θ, e o w na forma trigonométrica, beta, cosseno alfa e seno alfa, tá? Então, dois números na forma trigonométrica ou polar. Eu quero a divisão de z por w. Então, a gente sabe que para dividir um número complexo por outro, eu multiplico pelo seu conjugado do denominador. Então, z dividido por w vai ser z dividido por w vezes o conjugado do denominador, que a gente já chamou de w barra, né? E esse conjugado, a gente vai simplesmente mudar o sinal da parte imaginária. Lembra-se disso? Conjugado, só troca o sinal da parte imaginária. Então, na verdade, quando eu estiver trabalhando na forma trigonométrica, se um número for esse, o conjugado só vai trocar o sinal aqui, ok? Então, eu vou substituir no lugar de z esse número. Então, tá aqui. W é esse número aqui. Então, aqui é só substituir. Vou multiplicar pelo conjugado do denominador. Se o denominador é isso, o conjugado vai ser só trocar o sinal para aqui para menos. Então, eu coloquei o conjugado em cima, no numerador e no denominador. Até aqui, tranquilo, né? Então, essa expressão que eu tenho aqui, eu percebo que, como aqui é uma multiplicação, eu posso cancelar um beta aqui, ó. Ok? Então, eu vou ficar com ρ aqui em cima e vou fazer a mesma ideia que eu fiz na multiplicação. Vou aplicar a distributiva desse parênteses com esse. Então, olha lá. Cosseno vezes cosseno, tá aqui. Cosseno vezes i seno. Cosseno θ vezes i seno, menos, né? Agora, o i seno θ cosseno alfa, tá aqui. E menos i quadrado seno θ seno alfa. Então, é esse desenvolvimento. Beleza? No denominador, ficou beta, cosseno alfa mais i seno alfa, cosseno alfa menos i seno alfa. Isso aqui é aquele produto notável. A mais b, a menos b, que é, quando a gente faz a multiplicação pelo conjugado, a gente sempre cai nesse produto notável, né? Então, eu vou aplicar quadrado primeiro menos quadrado segundo. Quadrado do primeiro é cosseno ao quadrado de alfa. Cadê? Aqui, cosseno ao quadrado de alfa. Aqui eu apliquei distributiva, mas você poderia já ir mais rapidinho. Cosseno ao quadrado de alfa. Menos quadrado do segundo termo. Então, vai dar menos i quadrado seno alfa. Aqui, pela distributiva, realmente a gente percebeu que cancelou essas duas parcelas e realmente, por produto notável, que sairia mais rápido. Aqui eu fiz por distributiva. Então, o que a gente caiu? Ρ sobre beta. E aqui onde eu destaquei, se você perceber, cosseno A, cosseno B. Aqui vai ser menos 1, então isso aqui vai virar mais. Mais seno A, seno B. Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Isso é a definição de cosseno da diferença desses ângulos. Cosseno de θ menos alfa. E essa outra parte aqui, do numerador que sobrou, então, colocando o i em evidência, tá aqui, i, seno θ cosseno alfa menos seno alfa cosseno θ, então, de novo, seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Isso é a definição de seno da diferença do ângulo θ pelo ângulo alfa. Então, na prática, quando a gente quiser dividir dois números na forma trigonométrica, eu faço a mesma operação com os módulos, ou seja, eu divido os módulos e cosseno do ângulo mais i seno do ângulo. Que ângulo? Diferença.
O argumento é simplesmente a diferença do argumento de Z pelo argumento de W. Então, vamos retomar aqui. Quando eu quero multiplicar dois números, eu multiplico os módulos e somo os argumentos. Quando eu quero fazer potência, eu elevo o módulo e multiplico o argumento pelaquele expoente da potência, ok? E agora, na divisão, eu divido os módulos e subtraio os argumentos. Então, é assim que a gente vai fazer a divisão de dois números complexos na forma algébrica. A forma trigonométrica para a gente fazer radiciação, ela é da seguinte forma. Então, vamos ver aqui a radiciação. Consideremos um problema que é da extração de raízes no campo dos números complexos, né? Então, por exemplo, eu preciso calcular uma raiz de um número complexo qualquer. Então, seja Z um número complexo na forma trigonométrica que está aqui. E queremos obter um outro número que seja a raiz enésima desse Z. Ou seja, esse raiz enésima de Z, então olha só, raiz enésima de Z, a gente está chamando de W. Seja um número Z na forma trigonométrica, queremos obter um outro número W que seja a raiz enésima dele. Então, esse cara é o W, ok? Então, a raiz enésima de um número complexo, que é o que a gente vai aprender agora, a gente chamou de W. Se eu elevar ambos os membros a N, eu obtenho essa expressão, correto? W elevado a N, aqui a raiz vai sumir, igual a Z. Então, eu vou partir disso. W elevado a N, por quê? Porque a potência eu sei fazer. A gente já viu a potência. Então, W elevado a N é igual a Z. W é isso aqui, Z é isso aqui. Então, na forma de potência, a gente tem, para elevar isso aqui a N, eu elevo o módulo e multiplico o argumento. Então, ficou beta elevado a N e multiplico por N o alfa dessa forma trigonométrica, beleza? Então, isso aqui é o W a N e vou igualar agora ao Z, que é ρ cosseno θ e seno θ, beleza? E aí agora eu caí o quê? Quando que esses dois números na forma trigonométrica são iguais? Claro, dois números na forma trigonométrica são iguais quando os módulos forem os mesmos e esses ângulos, que são os argumentos, forem os mesmos. Então, beta elevado a N tem que ser o ρ e o cosseno de N alfa tem que ser igual ao cosseno do θ. Ok? Da mesma forma, o seno desse N alfa tem que ser o mesmo do seno do θ. Então, dessa igualdade aqui, eu tirei essas três relações. Tranquilo? E aí eu percebo o quê? Que beta elevado a N igual a ρ, tirando raiz enésima do ρ, eu obtenho beta. Porque é isso que a gente quer. A gente quer achar quem é esse W, a raiz enésima de Z. E para achar o W, eu preciso achar o beta e o alfa. Ok? O beta eu já achei aqui. Então, esse é o ângulo, o argumento beta, que é o número que é a raiz enésima daquele Z. Ok? Cosseno de N alfa igual a cosseno de θ. Seno de N alfa igual a seno θ. Ou seja, o N alfa tem que ser igual a um θ mais voltas completas. Por exemplo, para a gente entender isso aqui. Se esse cara aqui, eu vou chamar ele de N alfa, esse ângulo. Aqui também está o θ, né? Esse N alfa vai ser θ, é uma solução, só que eu posso pegar outra volta, mais 2kπ, né? Mais 2π, que é uma volta, posso dar duas voltas, ou seja, esse θ mais uma quantidade de voltas que eu quiser dar completas aqui, vai cair no mesmo lugar. Então, na verdade, esse N alfa vai ser o ângulo θ mais voltas completas. Ou seja, eu quero descobrir quem é o ângulo alfa, né? Alfa, que faz parte do número W,
e W é a raiz enésima de Z, que é isso que eu estou querendo descobrir. Então, eu quero o ângulo alfa. Para isso, eu vou passar esse N dividindo o segundo membro. Ok? Esse K é um número de voltas. Então, eu vou ficar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, N menos uma voltas, etc. Ok? Se eu der, a gente vai ver isso depois nos exemplos. Esse K vai variar de 1 até N menos 1, ou seja, 1 a menos que o expoente. Por quê? Se a gente colocar ele variando até N, a gente começa a voltar nas raízes. A gente vai ver isso com calma nos exemplos, vocês vão entender melhor. Mas, por enquanto, para descobrir esse ângulo alfa, né, que eu preciso desse ângulo alfa, eu vou ter que usar essa fórmula aqui. O argumento do número Z lá, mais volta completa dividindo por N. N é o expoente, no caso aqui é o índice da raiz que você está extraindo, né? A gente vai ver nos exemplos, isso vai ficar mais tranquilo para a gente nos exemplos. E esse K eu vou ter que fazer as contas com 1, 2, 3, até o N menos 1. Então, por exemplo, se eu tiver calculando, a gente vai ver daqui a pouquinho. Raiz quinta, o N está valendo 5. Então, eu vou ter que substituir o K de 1 até 4. Daqui a pouquinho a gente vai ver esse exemplo. Tá, então, eu quero descobrir quem é o número W. O número W, ele será a raiz enésima de ρ, ou seja, W. Tá aqui. Beta, raiz enésima de ρ, que multiplica cosseno do argumento, que a gente descobriu aqui agora. Cosseno de θ mais 2kπ sobre N, mais I seno alfa, onde o alfa é isso aqui, I seno do mesmo ângulo, θ mais 2kπ sobre N. Esse K representa o número de voltas, então ele é inteiro, e ele está variando de 0 até N menos 1, ok? Aqui, na verdade, quando a gente coloca aqui, faltou o 0, tá? Vamos consertar aqui. Quando eu coloco 0, eu vou obter o ângulo θ sobre N, até N menos 1. Aqui eu vou substituir num total de N valores, ok? Então, o 0 entra, aqui faltou, completem aí, por favor, consertem aí. Então, eu vou substituir esse valor de K de 0, que significa não dar uma volta ainda, que é esse cara aqui, ok? E até N menos uma voltas. Tranquilo? Então, essa é a fórmula da radiciação. No próximo vídeo, a gente vai ver exemplos dessas operações, desde a multiplicação até a radiciação. Espero vocês que tenham aproveitado bastante do vídeo. No próximo, exemplos sobre esses assuntos. Um abraço para vocês.